Muito boa noite, gurizada. Eu sou o Victor e sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós vamos ver 3 casos criminais envolvendo crianças que são trágicos, tristes e revoltantes. Então, ao final do vídeo, comente aqui embaixo sobre o que você achou dos casos. Claro, sempre respeitando a mim e as vítimas. Também considere se inscrever e deixar o like. Esse apoio no começo do canal é extremamente importante. Minha rede social vai estar aqui na descrição, caso queira entrar em contato diretamente comigo. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Em uma pequena vila na província de Guizhou, na China, vivia um bebê chamado Xiao Bao. Ele tinha apenas 8 meses e, como qualquer criança, era frágil, inocente e dependente de cuidado e do amor da mãe. Mas o que deveria ser um laço de proteção se transformou em uma das histórias mais perturbadoras que o mundo já ouviu. Tudo aconteceu em 2010. Era um dia comum. A mãe de Xiaobao o alimentava quando de repente o bebê mordeu o seio dela. Um gesto natural para um bebê, que não entende a dor que pode causar. Mas o que veio a seguir foi completamente fora da lógica humana. A mãe, tomada por um surto de fúria, pegou uma tesoura e começou a golpear o próprio filho. Foram 90 ferimentos, espalhados por todo o corpo do bebê. Pequenos cortes, profundos o bastante para deixá-lo entre a vida e a morte. O choro de Xiaobao percorreu pela casa e chamou a atenção dos vizinhos que, ao entrarem, se depararam com uma cena de puro horror. O bebê coberto de sangue e a mãe parada em choque, segurando a tesoura. Xiaobao foi levado às pressas para o hospital. Milagrosamente, ele sobreviveu. Os médicos ficaram impressionados por ele ainda estar vivo depois de tanta perda de sangue. Enquanto o bebê lutava pela vida, a notícia começou a se espalhar. Em pouco tempo, o caso ultrapassou as fronteiras da vila, chegando a toda a China e o mundo. A mãe foi interrogada e as autoridades descobriram que ela sofria de distúrbios mentais e vivia isolada, com quase nenhum apoio da família ou de instituições de saúde. Em muitas regiões rurais da China, pessoas com problemas psicológicos graves não recebem acompanhamento, não têm acesso a tratamento e acabam sendo deixadas por conta própria. Enquanto isso, Xiaobao passou por várias cirurgias e ficou sob os cuidados de parentes próximos. Muitos pedem para que ele fosse adotado, que tivesse uma nova vida longe de tudo aquilo. Era 12 de fevereiro de 1993, uma tarde fria na cidade de Bolton, no Reino Unido. Dentro de um shopping movimentado, uma mãe chamada Denise Burger fazia compras com o filho, James. Ele usava um casaco azul, botas e um olhar curioso, daqueles típicos de uma criança que está descobrindo o mundo. Mas bastou apenas um segundo de distração, uma virada de costas para que o mundo dela desabasse. James desapareceu. As câmeras de segurança logo mostraram o que havia acontecido. 2 garotos, John Venable e Robert Thompson, ambos com 10 anos, foram vistos levando James pela mão para fora do shopping. No vídeo, parecia apenas um irmão mais velho guiando o caçula, mas o que estava prestes a acontecer fugia completamente do compreensível. Por mais de 4 quilômetros, os 2 meninos caminhavam com James. Passaram por ruas movimentadas, cruzamentos, cruzaram pontes e até foram vistos por pessoas que perguntaram o que estavam fazendo com o garoto. John e Robert mentiram. Disseram que James é o irmão deles e que estavam levando-o para casa. Ninguém desconfiou. Mas aquele não era um passeio, era o início de um pesadelo. Os meninos levaram James até a linha de um trem abandonado. Ali, longe dos olhos de todos, começaram uma sequência de crueldades que chocaram o mundo. James foi torturado, espancado e atingido por pedras, tijolos, barras de ferro. Quando finalmente não conseguia mais se mover, eles o deixavam ali, sob os trilhos, tentando fazer parecer um acidente. James tinha apenas 2 anos. O corpo foi encontrado no dia seguinte, e a Inglaterra inteira parou.
Era impossível acreditar. 2 crianças haviam cometido um crime que nem adultos seriam capazes de imaginar. O país mergulhou em luto. A notícia tomou o mundo. Quando foram descobertos, John Venables e Robert Thompson mostraram uma frieza que assustou até os investigadores. Durante os interrogatórios, os meninos mentiam, tentavam se culpar mutuamente, mas as provas eram inegáveis. As câmeras do shopping, as pegadas, o sangue e até os objetos deixados na linha do trem. O julgamento foi um marco histórico. Pela primeira vez em séculos, 2 crianças foram julgadas por assassinato no Reino Unido. A imagem deles, pequenos, sentados em frente ao juiz, virou símbolo de uma pergunta que ninguém conseguia responder. Como a maldade pode nascer tão cedo? Eles foram condenados e enviados para um centro de reabilitação juvenil, onde permaneceram até completar 18 anos. Quando saíram, eles receberam novas identidades, novas vidas, sob o sigilo total. O governo britânico acreditava que seria perigoso para eles viverem sob seus nomes reais. Mas o passado nunca desaparece. Anos depois, John Venables voltou a ser preso por outros crimes, provando que as sombras daquele dia jamais o deixaram. O caso de James Burger não é apenas sobre um crime, é sobre uma perda da inocência, tanto da vítima quanto dos agressores. Mostra o lado mais sombrio da mente humana e o quanto o ambiente, a negligência e o abandono podem moldar monstros dentro de corpos infantis. Até hoje, o caso de James é lembrado como símbolo da fragilidade da vida e do quanto o mal pode se esconder onde menos esperamos. Aquele vídeo, poucos segundos, de um garotinho caminhando com as mãos dadas com seus assassinos, continua sendo uma das imagens mais dolorosas já registradas. E talvez o mais triste de tudo seja saber que ninguém percebeu o perigo. O mundo todo assistiu, horrorizado, mas naquele dia ninguém impediu. 22 de novembro de 1995, em Nova York. No coração de uma das cidades mais ricas e agitadas do mundo, uma menina de apenas 6 anos, chamada Elisa Esquerdo, vivia uma história de dor que ninguém quis ver a tempo. Elisa era uma criança doce, tinha um sorriso fácil, olhos curiosos e um jeito tímido que conquistava quem a conhecia. Nos primeiros anos de vida, ela vivia com o pai, Gustavo Esquerdo, um imigrante cubano que fazia de tudo para oferecer à filha uma infância segura e cheia de carinho. Quando Gustavo morreu, a guarda de Elisa passou para sua mãe biológica, Alwinda Lopes, uma mulher com um passado sombrio, marcada pelo uso de drogas e pelo histórico de violência. Desde o primeiro dia em que voltou para a casa da mãe, o mundo de Elisa desabou. A menina deixou de ir à escola com frequência. Aparecia com hematomas e olhava para o chão quando alguém perguntava se estava tudo bem. Os professores, preocupados, fizeram denúncia. Os vizinhos também, mas as autoridades não agiram. Os relatórios de abuso foram arquivados. As visitas de assistentes sociais foram superficiais. E o caso de Elisa se perdeu em meio à burocracia de um sistema falho. Enquanto isso, dentro de casa, o inferno tomava forma. Alwinda e o padrasto de Elisa transformaram a vida da menina em uma rotina de tortura e humilhação. Ela era obrigada a comer fezes, a dormir no chão frio e muitas vezes era espancada sem motivo algum. Os vizinhos contavam que ouviam gritos da criança durante a noite, mas ainda assim nada foi feito. Na noite de 22 de novembro, Alwinda teve mais um surto. Elisa, já fraca e desnutrida, não suportou a violência daquela vez. A mãe espancou-a até a morte. Quando o corpo da menina foi encontrado, os médicos disseram que as marcas no corpo indicavam meses de abuso constante. Ela morreu pedindo ajuda, que nunca veio. A morte de Elisa Esquerdo causou uma onda de indignação nacional. Nova York, acostumada com histórias trágicas, ficou em silêncio diante daquela crueldade. Jornais, rádios e televisões questionavam.
Como uma criança pode ser morta depois de tantos alertas ignorados? A pressão pública foi tão intensa que o governo criou uma nova lei, a Elisa's Law, uma tentativa de garantir que nunca mais um caso como o dela fosse esquecido. A lei exigia mais transparência nas denúncias, investigações mais rigorosas e acompanhamento constante de crianças em risco. Mas, mesmo com a mudança na lei, o nome de Elisa continuou ecoando como um lembrete amargo. Ela se tornou o símbolo das crianças invisíveis, daquelas que sofrem por trás de portas fechadas, enquanto o mundo segue indiferente. Seus professores disseram que ela sonhava em ser bailarina, que gostava de desenhar flores, que acreditava que o pai lá no céu ainda a observava. E talvez essa fé tenha sido a única luz em meio à escuridão que a cercava. A mãe de Elisa foi condenada a 15 anos de prisão perpétua e o padrasto foi condenado a 3 anos de prisão por agressão. Bom, gurizada, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, considere deixar o like e se inscrever. Esse apoio no começo do canal é extremamente importante. Se quiser entrar em contato diretamente comigo, meu Instagram vai estar aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comente o que você achou dos casos, claro, sempre respeitando as vítimas e aos envolvidos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui mais uma vez. Eu sou o Victor e até logo.